A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para compartilhar da palavra de Deus, que Deus Ele tem na sua poderosa e infinita graça liberado sobre nós um tempo em que nós precisamos muito de paciência. Eu quero falar hoje sobre esse tema, a paciência que gera vida. Baseado nisso, eu quero ler a palavra de Deus no Salmo 40, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O salmista Davi, na sua soberania em Deus, o salmista Davi, quando ele escreve os salmos e a sua vida, ela é demonstrada a respeito de um homem segundo um coração de Deus. Diante disso, ele mostra para nós aqui, através desse salmo, que a paciência ela é desenvolvida. Numa pesquisa rápida na internet, você vai encontrar a seguinte definição: paciência, qualidade de paciente, que tem resignação. A palavra resignação, ela fala a respeito de uma renúncia a uma graça ou um cargo, a um momento, a uma sujeição de paciência. Resumindo, é alguém que é perseverante, que ele sabe esperar. Então, o Senhor nos mostra, através da sua palavra, que a paciência, ela faz parte da vida cristã. Nós observamos isso quando olhamos a palavra de Deus e identificamos que um homem como Davi mostrou, através do seu relacionamento com Deus, que tinha paciência. Não quero entrar aqui no mérito das suas falhas, porque todos nós temos esse momento de falhas, mas eu quero falar a respeito deste homem que teve paciência. E para isso eu quero compartilhar algumas verdades, algumas aplicações práticas para a nossa vida. A primeira delas: devemos ter a atitude certa. O que é ter uma atitude certa? O apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 10, ele fala que mas quando vier aquele que é perfeito, então em parte será aniquilado, porque aquilo que não é perfeito. E ele traz ali algumas explicações: mas quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como um enigma ou um espelho embaçado, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então eu conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E dos três, o mais importante é o amor. Quando eu tenho a atitude certa, e isso vai demonstrar que eu vivo a vontade de Deus, eu não fico preocupado com as situações. Eu tenho a atitude certa, eu começo a viver aquilo que é a verdade da palavra. Quando o apóstolo Paulo aqui escreve essa carta, falando a respeito de menino, você já parou para pensar que criança, ele não tem paciência? Criança, ele é afoito. Se você faz uma promessa, ele fica dia após dia. E algumas crianças até hora após hora, perguntando: quando que vai me dar?
Você já percebeu que criança ele é possessivo? Dificilmente ele consegue dividir um brinquedo. Ele está brincando com um brinquedo, se ele vê a outra criança brincando com um brinquedo, ele quer aquele, esse é meu. Então, o apóstolo Paulo ele mostra para nós que nós devemos ter a atitude certa. E isso vai fazer a diferença. Para que a minha paciência possa gerar vida, eu tenho que ter a atitude certa. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A atitude certa é se voltar para a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a paciência ela vai gerar vida desde que eu esteja firme em Deus. E esta firmeza em Deus é como o salmista Davi: esperei com paciência no Senhor. E esperar com paciência demonstra um viver em Deus. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz: e odiados de todos por causa do meu nome, mas aqueles que perseverarem até o fim, esse será salvo. Jesus aqui está falando sobre uma perseguição. Jesus aqui está mostrando para nós que viver em Deus há uma esperança, há uma certeza e há um destino. Destino é o céu, a certeza da salvação, mas que Jesus demonstrou que haveria perseguição. Então eu tenho que estar firme, eu não posso de forma alguma, porque as coisas não estão dentro daquilo que eu imagino, daquilo que eu tenho como entendimento, ficar querendo fazer tudo do jeito que eu quero. Né? Quem acaricia o pecado não tem intimidade com Deus. Sabe? Ou eu tenho uma vida e um viver em Deus, ou eu não vou conseguir gerar paciência, eu não vou conseguir gerar vida. Por quê? Porque é em Deus que eu vou viver isso. 1 Pedro 5,9 diz: a qual resistais ou resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriu entre vossos irmãos em todo o mundo. O que isso tem a ver com a minha vida? O momento que nós estamos vivendo não é só nosso, ele é geral. Então eu preciso compreender a vontade de Deus. Para isso eu preciso demonstrar paciência. Para isso eu preciso ter uma atitude certa, eu preciso viver em Deus. Em terceiro lugar, eu preciso entender que não adianta reclamar. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque assim como um corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros deste um único corpo. Sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também, pois todos somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Nós olhamos para a palavra de Deus e identificamos aquilo que o Senhor tem para nós. Aquilo que o Senhor tem para nós é demonstrar a paciência, tendo a atitude certa, vivendo a vontade de Deus, mas não podemos reclamar. Se você está vivo, não reclame. Mas pastor, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida. Não adianta reclamar. Reclamar não vai atrair a bênção de Deus. Reclamar não vai mostrar o quão poderoso Ele é. Então eu não posso. Quem vive a vontade de Deus, ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, ele tem saudade de Deus, ele tem pressa em estar na presença de Deus ou estar com Deus. Então, diante de um momento difícil, eu não vou reclamar, eu vou para perto de Deus, eu vou viver a vontade de Deus. Quando Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 3, diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência. Veja, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é em Deus. Não vai adiantar reclamar. Se eu sou um escolhido em Deus, se eu sou um daqueles a qual Deus me chamou, eu posso confiar, eu posso demonstrar paciência, eu posso viver a atitude certa. Não há limites para Deus. Enquanto houver vasilhas vazias, Deus está disposto a jorrar o azeite sobre nós. Enquanto nós estivermos vazios de nós mesmos, esperando receber o melhor de Deus, Ele vai encher. E a pergunta para nós é: você está vazio de si mesmo e quer se encher de Deus? Aí você não vai olhar outra situação, você não vai viver outra situação. Por quê? Porque o nosso Deus é o maior exemplo. Ele é o que nós podemos compreender da sua vontade. 1 Pedro 4,12 diz: amados, entranhais a ardente prova que vem sobre vós para nos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos, de fato, de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória regozijai-vos de alegria. Irmão, o fogo de Deus, o fogo, ele ou propaga ou ele apaga. Você tem sido nesse tempo aquele que propaga a vontade de Deus, você é aquele que propaga o amor de Deus, você é aquele que propaga a vontade de Deus, porque foi isso que Jesus fez. Ou você é aquele que apaga a vida de muitas pessoas. Essa é uma reflexão, porque se eu quero ter paciência, se eu quero gerar uma vida, eu tenho que definir isso na minha vida e na minha caminhada. E isso fala a respeito de recebermos o favor de Deus. João capítulo 1, verso 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando eu entendo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vivo a vontade de Deus. Eu espero o que Deus tem para a minha vida. Eu preciso urgentemente incendiar os outros com essa verdade. Qual a verdade? Que recebemos o favor de Deus. 1 Coríntios 2:5, e eu encerro aqui: para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Amados irmãos, você que me ouve nesta hora, receba o favor de Deus. Comece a gerar dentro do seu íntimo a paciência. Comece a gerar no seu íntimo o olhar para o autor e consumador, que foi o exemplo para a nossa vida. Pois não adianta reclamar. Reclamar nesse tempo não nos leva a lugar nenhum, mas que possamos viver a vontade de Deus, sabendo que devemos ter a atitude certa. Porque aplicando isso na nossa vida, com toda certeza, não só vai gerar em nós uma paciência, mas nós viveremos melhor em Cristo Jesus. Que Deus, na sua infinita graça, vos abençoe e vos guarde. Que Deus, na sua infinita graça, te dê sabedoria para ler a palavra, para ler as Escrituras e confiar totalmente no Senhor. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.